Ninguém constrói um império sendo gentil. E eu não cheguei até aqui para ser desafiada por uma garota qualquer. Mãe sempre disse que eu sou especial. Diferente dessa gente comum que só quer o que não pode ter. Cada real desse império tem um propósito: proteger meu filho de um mundo que eu conheço bem demais. No coração financeiro do Rio de Janeiro, entre os arranha-céus espelhados da Barra da Tijuca, ergue-se a torre mais imponente de todas, o edifício do Grupo Almeida. 40 andares de puro poder, onde cada janela reflete não apenas a luz do sol, mas bilhões de reais em negócios que movimentam desde aplicativos de delivery até redes hoteleiras de luxo espalhadas por todo o Brasil. No último andar, Dona Carla Almeida, aos 48 anos, comanda seu império com punhos de ferro e unhas sempre impecáveis. Filha de um pedreiro de Duque de Caxias que enriqueceu vendendo terrenos na Zona Oeste, ela jamais esqueceu de onde veio. E por isso mesmo, jamais permitiria que alguém a fizesse voltar. Suas reuniões são legendárias no mundo corporativo. Executivos tremem quando ela bate o salto, lobutando piso de mármore italiano, e suas decisões podem fazer fortunas ou destruir carreiras em questão de minutos. Mas Dona Carla guarda um segredo que poucos conhecem. Todo o seu sucesso foi construído para proteger seu único filho, João Pedro, de 19 anos, de um mundo que ela considera cruel demais para alguém que nasceu com tudo. Por isso, desde pequeno, o garoto foi moldado para ser invencível e, ao mesmo tempo, completamente isolado do que ela chama de gente comum. João Pedro cresceu entre as paredes de mármore de mansões em Ipanema, estudou em escolas suíças durante as férias e, aos 16 anos, já tinha seu próprio apartamento de cobertura na Barra. Alto, cabelos castanhos sempre penteados para trás, olhos verdes que herdou do pai, um empresário português que morreu quando João Pedro tinha apenas 8 anos. Ele aprendeu desde cedo que dinheiro resolve tudo e que pessoas são descartáveis. Na Academia Solares, a escola mais exclusiva do Leblon, João Pedro não era apenas mais um aluno rico, ele era o aluno rico. Junto com seus 3 melhores amigos, Tiago Lima, Igor Mendes e Lucas Ferreira, formavam o grupo conhecido como F4, uma referência não tão sutil ao quarteto de doramas asiáticos que dominavam a escola com uma mistura de charme, dinheiro e poder social absoluto. Enquanto o sol nascia dourado sobre as águas da Baía de Guanabara, do outro lado da cidade, na Cidade de Deus, Janaína Santos acordava ao som do funk, tocando no barraco do vizinho. Aos 18 anos, ela era pura energia. Pele morena beijada pelo sol, cabelos cacheados que dançavam quando ela se movia, e um sorriso que conseguia iluminar até os dias mais nublados da Zona Oeste. A casa onde morava com os pais era simples, mas acolhedora. 2 lajes, paredes pintadas de azul claro, um quintal pequeno onde Dona Cleide cultivava suas plantas de manjericão e hortelã. Na frente, a Santos e Filha Lavanderia, um negócio familiar que começou quando seu pai, Jorge, perdeu o emprego numa metalúrgica e decidiu investir suas economias numa máquina de lavar industrial usada. Janaína não era apenas mais uma garota da comunidade. Ela tinha algo especial, uma determinação inabalável herdada do pai e uma inteligência emocional única da mãe. Aos 14 anos, quando outros adolescentes estavam descobrindo festas, ela já ajudava na lavanderia, estudava para o Enem e ainda encontrava tempo para treinar natação na piscina pública do Complexo Esportivo da Cidade de Deus. Seus sonhos eram grandes, mas realistas. Queria fazer direito na UERJ, montar um escritório popular na própria comunidade e, quem sabe, um dia conhecer o mar de outros países que via nos stories das influenciadoras que seguia no Instagram. Enquanto isso, se contentava com suas férias na praia de Copacabana nos fins de semana, onde vendia mate gelado para turistas e cariocas, juntando cada real para pagar o cursinho pré-vestibular. O que Janaína mais amava, porém, era dançar. Desde pequena, quando ouvia os primeiros funks na rádio do pai, ela criava passos únicos que misturavam breakdance com movimentos afro-brasileiros. Seus vídeos no TikTok, filmados na laje de casa com a vista da comunidade ao fundo, começavam a ganhar curtidas de desconhecidos. Nada viral ainda, mas suficiente para ela sonhar. E se um dia eu virasse influenciadora, mãe? Dona Cleide, sempre prática, respondia: primeiro o vestibular, filha. Depois a gente vê essas modernidades.
Era uma manhã de março quando a vida de Janaína mudou para sempre. Ela carregava uma sacola pesada com roupas limpas e passadas, uniformes de uma escola chique no Leblon que havia se tornado cliente da lavanderia. O contrato tinha chegado através de uma conhecida que trabalhava como faxineira lá. 15 uniformes por semana, um dinheiro extra que fazia diferença no orçamento familiar. A Academia Solaris não era apenas uma escola, era uma declaração de poder. Localizada entre Ipanema e Leblon, o edifício parecia mais um resort 5 estrelas do que uma instituição de ensino. Jardins verticais cobriam as paredes externas, uma piscina olímpica brilhava no terraço, e carros importados ocupavam o estacionamento privativo como se fosse uma exposição de automóveis de luxo. Janaína desceu do ônibus ainda atordoada pelo contraste. Acabara de sair da cidade de Deus, onde as casas se espremiam umas contra as outras, e o asfalto disputava espaço com os esgotos a céu aberto. E agora caminhava por ruas onde cada metro quadrado valia mais do que sua família ganhava em um ano. Na portaria, o segurança a olhou de cima a baixo com desconfiança. Janaína mostrou a nota fiscal dos serviços e explicou que vinha entregar uniformes limpos. Mesmo assim, ele a fez esperar 15 minutos verificando a autorização, um protocolo que claramente não existia para pessoas como ela. Finalmente liberada, Janaína caminhou pelos corredores de piso espelhado, impressionada com os quadros digitais que mostravam avisos em inglês e português, as lanchonetes que vendiam sushi no intervalo e os laboratórios de última geração vistos através de portas de vidro. Era um mundo completamente diferente do colégio estadual Cartola, onde estudava entre goteiras e carteiras quebradas. Foi quando ouviu os gritos. "Por favor, para! Eu não fiz nada!" A voz vinha do terraço da escola. Janaína subiu correndo as escadas, o coração disparado, e se deparou com uma cena que a deixou sem ar. Um garoto magro, de óculos e uniforme amarrotado, estava encurralado contra o parapeito por 4 jovens de aparência intimidadora. "Você pensou que ia ficar impune depois de dedurrar a gente para a diretoria?" Gritava o líder do grupo, um jovem alto de cabelos castanhos e olhar gelado. "Ninguém mexe com os F4, seu otário." Os outros 3 riam enquanto o garoto tremia. Um deles, loiro de cabelo com coque samurai, filmava tudo com o celular. "Isso vai viralizar, cara. #covarde da Solaris." O garoto de óculos olhava para baixo, para o pátio 15 metros abaixo, e Janaína percebeu suas intenções. Sem pensar 2 vezes, ela gritou, "Ei, para com isso!" Os 4 se viraram surpresos. Janaína não se intimidou e caminhou firme em direção ao grupo. "Quem é você?" perguntou João Pedro, o líder, com desdém. "Uma faxineira? Volta para o seu lugar e deixa os homens conversarem." "Homens?" Janaína riu, mas não era uma risada divertida. Era a risada de quem cresceu vendo injustiças e aprendeu a enfrentá-las. 4 covardes contra um é ser homem agora? Ela se aproximou do garoto de óculos e estendeu a mão. "Como é seu nome?" "Rafael." Ele gaguejou, ainda em choque. "Rafael, você tem família que te ama, né? Amigos que sentem sua falta quando você não aparece? Sonhos que ainda quer realizar?" Janaína falava olhando nos olhos dele, ignorando completamente os F4. "Então não deixa esses playboyzinhos te definirem. Eles podem ter dinheiro, mas você tem algo que eles nunca vão ter. Caráter." Rafael começou a chorar, mas saiu do parapeito e aceitou a mão de Janaína. João Pedro estava vermelho de raiva. "Você não sabe com quem está falando, sua. Sua o quê?" Janaína o encarou de frente. "Fala. Sua o quê? Porque se for o que eu tô pensando, você vai descobrir que garota da favela não leva desaforo para casa." Por um momento que pareceu eterno, os 2 se mediram com os olhares. João Pedro, acostumado a ser obedecido sem questionamento, se viu diante de alguém que não demonstrava nem um pingo de medo ou admiração. E isso o deixou completamente desconcertado. Tiago, um dos F4, moreno, de porte atlético, mas olhar mais gentil, tocou o braço de João Pedro. "Cara, deixa pra lá. Tem gente filmando das janelas." De fato, vários alunos acompanhavam a cena de longe, alguns gravando com os celulares. João Pedro percebeu que a situação havia fugido do controle e, pela primeira vez em anos, se sentiu exposto e vulnerável. "Isso não vai ficar assim", murmurou entre dentes antes de sair seguido pelos amigos. Janaína ajudou Rafael a descer, levou-o até a enfermaria e só então se lembrou do motivo pelo qual estava ali: entregar os uniformes limpos.
Mas quando chegou ao setor administrativo, descobriu que as coisas haviam se complicado muito além do que imaginava. O vídeo do confronto no terraço chegou primeiro no grupo de WhatsApp Solaris Fofocas, depois migrou para o Instagram através dos stories dos alunos, e em menos de 2 horas, já estava bombando no X com a hashtag Cerquilha Justiça na Solaris. As imagens, embora tremidas e captadas de longe, mostravam claramente a situação. 4 garotos ricos intimidando um colega mais fraco, e uma jovem desconhecida intervindo com coragem impressionante. Os comentários se multiplicavam. Quem é essa mina que humilhou os F4? Finalmente alguém pôs esses playboys no lugar. Passa o @ da guerreira. João Pedro Almeida levou um esporro histórico. O perfil de João Pedro, que tinha mais de 200 mil seguidores e era verificado no Instagram, começou a receber uma enxurrada de comentários negativos. Fotos antigas dele em festas exclusivas, viagens internacionais e compras em Miami foram compartilhadas com críticas sobre privilégio de rico e bullying de elite. Mas o verdadeiro terremoto aconteceu quando alguém descobriu que João Pedro era filho de Carla Almeida, a empresária. A hashtag Cerquilha Grupo Almeida Bullying começou a trender, e jornalistas começaram a ligar para a assessoria de imprensa da empresa pedindo posicionamento sobre o escândalo na Solaris. Na cobertura da Barra da Tijuca, João Pedro esmurrava almofadas de seu sofá de couro italiano enquanto assistia aos comentários se multiplicarem. Nunca havia passado por algo assim. Desde pequeno, era adorado pelos colegas, desejado pelas garotas, respeitado ou temido por todos. E agora uma completa desconhecida havia destruído sua reputação em questão de minutos. Quem é ela? Gritava para Tiago, que tentava acalmá-lo. De onde saiu essa? Essa. Janaína Santos, disse Igor Mendes, o terceiro integrante dos F4, lendo as informações que conseguira reunir. 18 anos, mora na Cidade de Deus, filha de donos de lavanderia. Foi ela quem trouxe os uniformes que a gente usa. A lavanderia que a escola contratou. João Pedro parecia não acreditar. Ela nem estuda aqui. Lucas Ferreira, o 4º membro do grupo, riu nervoso. Cara, uma mina que nem é aluna da escola te deixou sem resposta na frente de todo mundo. Isso é épico. João Pedro o fuzilou com o olhar. Lucas rapidamente mudou de tom. Enquanto isso, no 15º andar da torre do Grupo Almeida, Dona Carla Almeida assistia a uma reunião de crise improvisada. Sua assessoria de imprensa, departamento jurídico e equipe de marketing digital estavam reunidos na sala de conferências, tablets e laptops espalhados sobre a mesa de reunião. Senhora Almeida, precisamos de uma resposta rápida, dizia Marcela, a head de comunicação. Os números não são bons. Menções negativas subiram 340% nas últimas 4 horas. E Cerquilha Grupo Almeida Bullying já apareceu em 3 portais de notícia. Dona Carla permanecia em silêncio, analisando os prints das redes sociais. Ela não havia chegado onde estava por acaso. Cada crise era uma oportunidade. Cada problema tinha uma solução. E ela já havia identificado a solução para aquele problema específico. Quero todas as informações sobre essa menina, disse com voz calma, mas firme. Família, histórico escolar, situação financeira, sonhos, medos, tudo. Senhora, com todo respeito, interrompeu o Dr. Campos, o advogado da empresa, não seria mais simples apenas fazer uma campanha para abafar o caso? Dona Carla sorriu. Um sorriso que seus funcionários haviam aprendido a temer ao longo dos anos. Doutor, eu não abafaria o fogo. Eu controlo quem tem acesso aos fósforos. 3 dias após o incidente, Janaína estava na laje de casa editando um vídeo de dança para o TikTok quando sua mãe gritou lá de baixo. Janaína, tem uma senhora aqui querendo falar com você. Curiosa, ela desceu e se deparou com uma mulher elegante, de uns 40 e poucos anos, vestindo um blazer bege e óculos escuros caros. Atrás dela, um motorista esperava ao lado de um BMW preto com vidros fumês. Janaína Santos? A mulher perguntou com um sorriso educado, mas calculado. Meu nome é Carla Almeida. Podemos conversar? O sobrenome fez Janaína conectar as informações imediatamente. Almeida. Como o garoto arrogante da escola. Senhora, se a senhora veio aqui por causa do seu filho. Vim por causa de você, Dona Carla a interrompeu. E vim com uma proposta que pode mudar sua vida. Dona Cleide, que observava tudo da porta da lavanderia, se aproximou desconfiada. Jorge também apareceu, limpando as mãos num pano. Com licença, disse Dona Cleide. Mas quem é a senhora?
Dona Carla se apresentou com toda a polidez possível, explicou que era empresária e que havia ficado impressionada com a coragem e caráter da filha deles. Em poucos minutos conseguiu ser convidada para entrar e tomar um café. Sentada na pequena sala da família Santos, Dona Carla parecia completamente deslocada, mas não demonstrava desconforto. Elogiou a decoração simples, o cafezinho de Dona Cleide e a energia positiva da casa. Janaína, disse finalmente, você salvou um garoto de uma tragédia. Rafael Oliveira tentaria se suicidar se você não tivesse intervindo. A informação caiu como uma bomba. Janaína empalideceu. Conversei pessoalmente com ele e com os pais. Ele estava deprimido há meses por causa do bullying e aquele dia seria definitivo. Dona Carla fez uma pausa dramática. Você é uma heroína, querida. Jorge e Cleide se entreolharam, orgulhosos, mas preocupados. O que a senhora quer? Perguntou Janaína diretamente. Quero te dar oportunidades. Dona Carla abriu a bolsa e tirou uma pasta elegante. Bolsa integral na Academia Solares, incluindo uniforme, material didático, alimentação e transporte. Mais acesso à piscina olímpica da escola para treinar natação. Soube que você tem talento. E ainda um curso preparatório particular para o vestibular. O silêncio na sala era total. Era o sonho de qualquer família da periferia. Educação de qualidade, de graça, numa escola onde os filhos dos poderosos estudavam. E o que você quer em troca? Janaína não era ingênua. Apenas que você seja você mesma. Estude, se desenvolva, mostre que origem não define caráter. Dona Carla sorriu. E claro que não guarde rancor do meu filho. Garotos da idade dele às vezes fazem besteiras. Besteiras? Janaína se exaltou. Senhora, seu filho quase levou um garoto ao suicídio. Eu sei, e por isso estou aqui. João Pedro vai aprender com os próprios erros. E você pode ser parte dessa lição. Jorge, que havia permanecido calado, finalmente falou. Filha, é uma oportunidade única. Pai, isso não é favor. É interesse dela. E daí? Disse Dona Cleide, surpreendendo a todos. Se o interesse dela coincide com o nosso sonho para você, qual o problema? As duas mulheres se encararam. Dona Carla sabia que havia encontrado sua aliada mais poderosa. A mãe que queria um futuro melhor para a filha. Posso pensar? Perguntou Janaína. Claro, mas a vaga precisa ser preenchida na segunda-feira. Hoje é quinta. Dona Carla se levantou e deixou a pasta sobre a mesa. Todas as informações estão aqui. Documentos, cronograma, até um cartão de crédito pré-pago para seus gastos pessoais nos primeiros meses. Depois que ela saiu, a família Santos ficou em silêncio por vários minutos, processando o que havia acontecido. Isso é coisa de filme, murmurou Jorge. É armadilha, disse Janaína. É oportunidade, rebateu Dona Cleide. Filha, você vai estudar com a elite do Rio. Vai ter contatos, referências, portas que a gente nem sonha que existem. Mãe, a senhora não tá vendo? Ela só quer me usar para limpar a imagem do filho playboy dela. E daí? Cleide se exaltou. Se ela usar você para o bem dela e você usar ela para o seu bem, todo mundo sai ganhando. Janaína passou o fim de semana inteiro pensando. Conversou com amigas, pesquisou sobre a escola na internet, até criou perfis falsos para stalkar os alunos nas redes sociais. O que viu a deixou ainda mais apreensiva. Eram jovens de outro mundo, que viajavam para Miami fazer compras, frequentavam festas em coberturas, usavam roupas que custavam o salário de vários meses de seus pais. Mas no domingo à noite, enquanto ajudava o pai a fechar a lavanderia, tomou sua decisão. Pai, se eu não tentar, vou me arrepender para o resto da vida. Jorge sorriu e abraçou a filha. Então vai fundo, princesa. Mostra para esses playboys do que a filha do Jorge Santos é capaz. Na segunda-feira cedo, Janaína estava na porta da Academia Solares, usando um uniforme novo, carregando uma mochila nova e com um cartão de estudante que a identificava como bolsista integral. O que ela não imaginava era que João Pedro Almeida havia passado o fim de semana inteiro planejando como tornar a vida dela um inferno. O primeiro dia de Janaína na Academia Solares começou às 6 da manhã, quando o despertador tocou em seu celular com a música Baile de Favela. Ela havia escolhido a canção propositalmente. Era sua forma de lembrar de onde vinha e para onde voltaria todos os dias. A Solares ficava a quase 2 horas de distância da Cidade de Deus. Primeiro, 20 minutos de caminhada até o ponto do BRT. Depois 40 minutos até a estação central.
mais 20 minutos de metrô até Ipanema, e finalmente 15 minutos de ônibus até a escola. Uma jornada que ela faria 2 vezes por dia, todos os dias. No ônibus, cercada de pessoas indo trabalhar, Janaína revisava mentalmente as informações que havia pesquisado sobre a escola. Academia Solaris, fundada em 1987. Mensalidade equivalente a 2 salários mínimos. Taxa de aprovação de 98% nos vestibulares mais concorridos do país. Ex-alunos incluíam filhos de ministros, empresários bilionários, celebridades e até membros de famílias reais estrangeiras. Quando finalmente chegou à portaria da escola, às 7h45, Janaína sentiu o peso dos olhares. Dezenas de alunos chegavam em carros importados com motoristas particulares, outros de Uber, alguns poucos em veículos próprios, BMWs, Audis, Mercedes que pareciam ter saído de concessionária. E ali estava ela, descendo de um ônibus público com um cartão do bilhete único na mão. Na recepção, uma secretária loira de roupas caras a recebeu com um sorriso protocolar. Janaína Santos, bem-vinda a Solaris. Eu sou Amanda, vou te acompanhar hoje. Amanda era o tipo de pessoa que conseguia ser educada e condescendente ao mesmo tempo. Enquanto mostrava as instalações da escola, fazia comentários como: imagino que seja bem diferente do que você está acostumada e, não se preocupe, você vai se adaptar. Eventualmente. A escola era ainda mais impressionante por dentro. Corredores com pé direito altíssimo, obras de arte originais nas paredes, uma biblioteca que parecia saída de filme de Harry Potter, laboratórios equipados com tecnologia que Janaína só havia visto em documentários. E os alunos? Os alunos pareciam modelos de revista, com uniformes perfeitamente ajustados, acessórios caros e aquela confiança natural de quem nunca duvidou do próprio lugar no mundo. Sua primeira aula é literatura brasileira com a professora Helena, disse Amanda, parando em frente a uma sala ampla. Boa sorte. Janaína respirou fundo e entrou. A sala tinha apenas 20 alunos. As turmas da Solaris eram pequenas para garantir atenção personalizada. Todos se viraram para olhá-la quando ela entrou, e o burburinho diminuiu visivelmente. Você deve ser nossa nova aluna, disse a professora Helena, uma mulher elegante de uns 50 anos. Pessoal, apresento Janaína Santos. Janaína, escolha um lugar. Havia apenas 2 carteiras vazias. Uma na primeira fila e outra no fundo, ao lado de uma garota de cabelos ruivos que lhe sorriu timidamente. Janaína escolheu a primeira fila. Se ia estar ali, seria protagonista, não figurante. A aula era sobre Machado de Assis, e Janaína descobriu rapidamente que o nível era muito mais alto do que estava acostumada. Os colegas faziam referências a outros autores, citavam filósofos franceses, discutiam conceitos que ela nunca havia escutado. Por um momento se sentiu completamente perdida. Janaína, a professora Helena a chamou. O que você achou da relação entre Bentinho e Capitu? Todos os olhares se voltaram para ela. Janaína sentiu o coração acelerar, mas se lembrou das palavras da mãe. Você tem inteligência, filha. Só precisa confiar nela. Professora, eu acho que Dom Casmurro é um livro sobre homem inseguro que não consegue lidar com mulher inteligente, disse, ganhando confiança. Capitu não traiu ninguém. Bentinho que criou uma história na cabeça dele porque não aguentava que a esposa fosse mais esperta que ele. Um silêncio tomou conta da sala. Depois, lentamente, alguns alunos começaram a sorrir. A professora Helena pareceu impressionada. Interpretação interessante e bem fundamentada no texto. Ela sorriu. Vamos explorar essa perspectiva. O resto da aula fluiu bem, mas Janaína sabia que havia passado no primeiro teste. Quando tocou o sinal, vários colegas se aproximaram. Adorei sua interpretação, disse a garota ruiva que havia sorrido para ela. Eu sou Marina. Janaína. Prazer. Você veio de onde? Perguntou um garoto simpático. Cidade de Deus. O silêncio que se seguiu foi revelador. Marina disfarçou o constrangimento rapidamente. Que interessante. Deve ter muitas histórias para contar. Mas Janaína percebeu os olhares que os outros trocavam. Para eles, Cidade de Deus significava violência, drogas, perigo. Tudo o que conheciam através da televisão e filmes. A segunda aula era Educação Física, e foi quando Janaína teve seu primeiro confronto direto com os F4. A piscina da Academia Solaris era um espetáculo à parte. Olímpica, aquecida, com raias profissionais,
e um sistema de cronometragem digital que faria inveja a qualquer clube esportivo. Janaína, que havia passado a infância nadando em piscinas públicas lotadas e mal conservadas, ficou hipnotizada por alguns segundos. Primeira vez vendo uma piscina de verdade? A voz sarcástica a tirou do transe. Janaína se virou e se deparou com João Pedro Almeida, acompanhado dos outros 3 F4. Todos usavam sungas de marcas caras e exibiam corpos definidos por anos de personal trainers e academias exclusivas. Primeira vez vendo playboy de sunga, ela rebateu sem se intimidar. Decepcionante. Igor e Lucas riram involuntariamente, mas pararam quando João Pedro os fuzilou com o olhar. Você acha que porque minha mãe te deu uma bolsinha você pode chegar aqui e me desrespeitar? João Pedro se aproximou baixando a voz. Deixa eu te explicar como as coisas funcionam aqui, favelada. Ei! Tiago tocou o braço do amigo. Para com isso, cara. Não, Tiago. Ela precisa entender. João Pedro ignorou a intervenção. Aqui tem regras. Hierarquia. E você? Você está bem lá embaixo da pirâmide. Janaína o encarou de frente sem demonstrar medo. E você tá no topo porque nasceu com dinheiro? Que conquista impressionante. Nasceu com dinheiro e mérito, disse Lucas, se metendo na conversa. João Pedro é o melhor aluno da turma há 3 anos seguidos. Que bom. Eu também sou boa em algumas coisas. Janaína começou a se despir revelando um maiô simples, mas que valorizava sua silhueta atlética. Quer apostar uma corridinha na piscina, campeão? João Pedro hesitou. Ele era um bom nadador, treinado desde pequeno, mas havia algo na confiança de Janaína que o deixou inseguro. Não preciso provar nada para você, disse, tentando soar desdenhoso. Claro que não. Janaína sorriu e mergulhou na piscina. Você já provou que é covarde. A provocação funcionou. João Pedro mergulhou atrás dela, seguido pelos outros F4 e vários alunos que haviam parado para assistir. O professor de educação física, percebendo o que estava acontecendo, decidiu não interferir. Conhecia a dinâmica da escola e sabia que alguns confrontos eram inevitáveis. 2 largos da piscina! Gritou Igor da borda. Quem chegar primeiro ganha. Janaína e João Pedro se posicionaram lado a lado. Ela fechou os olhos por um segundo e se lembrou das manhãs de sábado na piscina pública da Cidade de Deus, quando treinava sozinha enquanto outras crianças brincavam. Lembrou-se do seu recorde pessoal, que havia conseguido sem cronômetro profissional, sem técnico, apenas com determinação pura. Valendo! Gritou Lucas. Os 2 dispararam. João Pedro tinha técnica refinada, movimentos precisos ensinados por professores caros. Mas Janaína tinha algo que dinheiro não compra. A fome de vencer de quem cresceu lutando por cada oportunidade. No primeiro largo, eles nadaram lado a lado. No segundo, Janaína começou a se destacar. Suas braçadas eram mais potentes, sua respiração mais controlada. Quando tocou a borda, estava 2 metros à frente de João Pedro. O silêncio ao redor da piscina foi total por alguns segundos. Depois, alguns alunos começaram a aplaudir. Marina gritou, "Isso, Janaína!" E outros se juntaram. João Pedro emergiu da água vermelho. Não sabia se de vergonha ou raiva. Nunca havia sido humilhado publicamente daquela forma, especialmente por alguém que considerava inferior. Foi sorte, murmurou saindo da piscina. Quer tentar de novo? Janaína perguntou, ainda dentro da água. Melhor de 3? Chega! João Pedro explodiu. Você pode ser boa na piscina, mas aqui não é a favela, princesa. Aqui tem outras regras. Ele saiu da área da piscina seguido pelos F4, mas não antes de pegar o celular e mandar uma mensagem no grupo Solaris Elite. Alerta vermelho. Janaína Santos. Isolamento total. A mensagem chegou instantaneamente nos celulares de dezenas de alunos da escola. Era o código que os F4 usavam quando queriam boicotar alguém. Uma forma moderna e cruel de bullying que não deixava evidências físicas, mas causava danos psicológicos profundos. Em menos de 1 hora, Janaína começou a sentir os efeitos. O que começou como curiosidade dos colegas rapidamente se transformou em frieza calculada. Durante o intervalo, quando Janaína se aproximava de grupos conversando, as pessoas paravam de falar ou mudavam de assunto. Quando ela tentava sentar em alguma mesa do refeitório, os lugares já estavam reservados. Quando fazia perguntas nas aulas, recebia respostas monossilábicas. Marina, que havia sido simpática pela manhã, agora a evitava. Quando Janaína a encontrou no banheiro e perguntou se havia feito alguma coisa errada, Marina suspirou.
Olha, Janaína, você parece legal, mas é complicado. Os F4 têm influência aqui. Se eles não gostam de você, é melhor manter distância. Você tem medo deles? Tenho medo de virar pária social. Marina foi honesta. Meu pai é empresário, mas não bilionário. Se eu me queimar aqui, posso perder contatos importantes para o futuro. Janaína ficou sozinha no intervalo, comendo um sanduíche natural caro que não tinha sabor de nada, enquanto observava os grupos de alunos rindo e conversando ao seu redor. Era como estar numa festa onde todos se conheciam, menos ela. A tarde foi ainda pior. Na aula de história, quando o professor pediu para formar em grupos de 5 pessoas, Janaína foi a última a ser escolhida. E isso só aconteceu porque o professor insistiu que todos os grupos precisavam ter o mesmo número de integrantes. É temporário, ela murmurou para si mesma. É só o primeiro dia. Mas quando chegou em casa naquela noite, exausta da viagem de 2 horas e emocionalmente drenada, Dona Cleide percebeu que algo estava errado. Como foi, filha? Foi. Diferente. Janaína não queria preocupar os pais. Diferente como? Mãe, é outro mundo, outro planeta. Eu não sei se vou conseguir me adaptar. Jorge, que lavava as louças do jantar, se virou. Claro que vai conseguir. Você é mais inteligente que qualquer playboy desses. Não é questão de inteligência, pai. É questão de pertencimento. Eu não pertenço àquele lugar. Ainda não, disse Dona Cleide, abraçando a filha. Mas vai pertencer. Do seu jeito, no seu tempo. Naquela noite, Janaína ficou acordada até tarde, olhando o teto e questionando se havia tomado a decisão certa. Pela janela do quarto, conseguia ver as luzes da cidade e se perguntava quantos jovens da sua idade, naquele momento, dormiam em quartos de luxo sem ter que se preocupar se seriam aceitos ou rejeitados no dia seguinte. O segundo dia foi pior que o primeiro. Na terça-feira, Janaína acordou determinada a não se deixar abalar. Escolheu uma música mais animada para o despertador, Envolver, da Anitta, e decidiu que enfrentaria o dia com a cabeça erguida. Mas João Pedro havia passado a noite planejando algo maior que um simples isolamento social. A primeira humilhação aconteceu logo no primeiro tempo. Janaína foi ao banheiro e, quando voltou, encontrou seu material espalhado pelo chão da sala. Livros, cadernos, canetas, tudo misturado como se alguém tivesse esvaziado sua mochila propositalmente. O que aconteceu aqui? Ela perguntou, se abaixando para recolher as coisas. Os colegas de classe se entreolharam, mas ninguém respondeu. Marina evitou o olhar dela. Deve ter caído, disse uma garota loira de forma pouco convincente. Janaína sabia que não havia caído. Sua mochila estava fechada quando ela saiu, mas não disse nada. Recolheu o material em silêncio, notando que alguns papéis importantes do seu caderno haviam sido rasgados. A segunda humilhação veio no intervalo. Alguém havia espalhado na rede social interna da escola fotos antigas do perfil de Janaína no Facebook. Fotos dela dançando funk na laje, usando biquíni na praia pública, comemorando o aniversário em casa com decoração simples. As imagens vinham acompanhadas de comentários maldosos. A nova aluna da Solaris direto da favela para a elite, será que ela sabe usar garfo e faca? Janaína descobriu quando foi ao banheiro e escutou 2 garotas cochichando. Você viu as fotos? Que constrangimento. E aquela festa de aniversário? Parece 15 anos de pobre. Ela entrou numa cabine e ficou ali por 10 minutos, controlando a respiração e lutando contra as lágrimas. Não ia dar a eles a satisfação de vê-la chorar, mas a humilhação definitiva estava por vir. Na aula de artes, a professora pediu que cada aluno apresentasse algo que representasse sua identidade cultural. Janaína havia preparado uma apresentação sobre o funk carioca como expressão artística das comunidades. Tinha pesquisado a história, os ritmos, a importância social do movimento. Quando chegou sua vez de apresentar, ela ligou sua caixinha de som Bluetooth e começou a falar sobre a origem do funk nos bailes da década de 70, como evoluiu, como se tornou trilha sonora da resistência das favelas. E agora vou mostrar alguns passos que criaram na minha comunidade, disse, começando a dançar. Ela estava nervosa, mas a música a acalmava. Começou com movimentos suaves, depois foi se soltando, mostrando a técnica que havia desenvolvido ao longo dos anos. Por alguns minutos, se esqueceu de onde estava e dançou com a mesma paixão de sempre. Quando a música acabou, houve alguns segundos de silêncio. Depois a professora começou a aplaudir. Lindíssimo, Janaína.
Uma apresentação autêntica e cheia de personalidade. Alguns colegas também aplaudiram, mais por educação que por entusiasmo. Mas Janaína viu nos olhares que muitos consideravam sua apresentação exótica demais, diferente demais. Foi quando João Pedro levantou a mão. Professora, posso fazer uma observação? Claro, João Pedro. Ele se levantou com aquele sorriso falso que Janaína estava aprendendo a odiar. Achei interessante a performance da Janaína, mas me pergunto se esse tipo de dança é apropriada para uma escola como a Solaris. Talvez fosse melhor num ambiente mais adequado. O silêncio na sala foi constrangedor. A professora, claramente desconfortável, tentou contornar. João Pedro, a arte não tem ambiente inadequado. Claro, professora. Só acho que devemos manter certos padrões de... De quê? Janaína o interrompeu, a paciência finalmente esgotada. Fala logo de uma vez. Padrões de quê? De classe, ele disse, sem disfarçar mais a maldade. Aqui é uma escola de elite, não um baile funk. A sala ficou em silêncio total. Era o momento que João Pedro estava esperando, fazer Janaína perder o controle na frente de todos. Mas ela não perdeu. Ao contrário, sorriu. Você tem razão, disse guardando sua caixinha de som. Aqui realmente não é um baile funk. Num baile funk as pessoas se divertem de verdade. Não precisam fingir ser superiores para esconder o quanto são vazias por dentro. E saiu da sala, deixando João Pedro sem resposta pela segunda vez. Mas dessa vez ele não ia deixar passar. Naquela noite, João Pedro trancou-se em seu quarto na cobertura da barra e passou horas planejando a vingança definitiva. Não bastava mais humilhar Janaína pontualmente. Ele queria destruí-la completamente, fazer com que ela mesma pedisse para sair da escola. Ligou para cada um dos F4 em sequência. Tiago, preciso da sua ajuda. Cara, você não acha que já foi longe demais? Tiago hesitou. A menina só estava se defendendo. Ela me humilhou 2 vezes, Tiago. 2. Na frente da escola inteira. Ninguém faz isso comigo e sai impune. João Pedro, você está comigo ou contra mim? A pergunta era uma ameaça disfarçada. Tiago suspirou. Conhecia o amigo há anos e sabia que quando ele ficava obcecado por algo, não tinha limites. O que você quer que eu faça? A ligação para Igor foi mais fácil. Ele sempre topava qualquer coisa que considerasse divertida. Lucas demorou mais para convencer, mas acabou cedendo. O plano era simples e cruel. Isolar Janaína completamente, espalhar rumores sobre ela, sabotar suas atividades na escola e, se necessário, ameaçar outros alunos que tentassem se aproximar dela. Na quarta-feira, a operação começou. Primeiro, João Pedro usou sua influência para espalhar o rumor de que Janaína estava na escola apenas para espionar os filhos da elite e vender informações para sequestradores. Era absurdo, mas numa escola onde metade dos alunos tinha seguranças particulares, o medo era real. Meu pai disse que já aconteceu antes, ele murmurava para pequenos grupos. Pessoas de fora se infiltram em escolas de rico para mapear rotinas, descobrir quem tem mais dinheiro. O rumor se espalhou como fogo. Em poucas horas, pais começaram a ligar para a escola perguntando sobre a nova aluna de origem duvidosa. A direção foi obrigada a enviar uma nota oficial dizendo que todos os alunos passavam por rigorosa verificação antes da matrícula. Mas o estrago estava feito. Agora os colegas não apenas evitavam Janaína por pressão social, eles tinham medo dela. A segunda parte do plano aconteceu durante o almoço. Janaína estava sozinha numa mesa do canto do refeitório quando João Pedro se aproximou com os F4, todos carregando bandejas. Com licença, ele disse com falsa educação. Podemos sentar aqui? As outras mesas estão ocupadas. Janaína olhou ao redor. Havia várias mesas vazias, mas não disse nada. Apenas deu de ombros. Os 4 se sentaram e começaram uma conversa alta o suficiente para ela ouvir, mas fingindo que não era intencional. Cara, meu pai está preocupadíssimo com essa história de infiltração, disse Lucas. O meu também, completou Igor. Disse que vão contratar investigadores para verificar todos os alunos novos. É o certo, disse João Pedro. Não dá para confiar em qualquer um, especialmente pessoas que aparecem do nada com bolsas misteriosas. Janaína parou de mastigar. Estava claro que a conversa era direcionada a ela. E você, Tiago? João Pedro pressionou o amigo que parecia relutante. O que acha? Tiago olhou rapidamente para Janaína, que o encarava diretamente.
Por um momento pareceu que ele ia dizer algo diferente. Mas a pressão dos amigos falou mais alto. Acho que cautela nunca é demais. Janaína levantou-se calmamente, pegou sua bandeja e foi embora. Mas João Pedro não havia terminado. Janaína! Ele a chamou alto o suficiente para todo o refeitório ouvir. Esqueceu isso. Ele estava segurando o celular dela, que havia caído da mesa no momento exato em que ela levantou. Quando ela voltou para pegar, ele segurou o aparelho por um segundo a mais que o necessário e sussurrou. Isso não vai acabar bem para você. Vai por mim. Era uma ameaça clara, e Janaína percebeu que estava sozinha numa guerra que não havia escolhido lutar. Naquela tarde, na aula de educação física, descobriu até onde João Pedro estava disposto a ir. Durante um jogo de vôlei, uma bola foi acidentalmente arremessada em sua direção com força excessiva, acertando seu rosto. Enquanto ela se recuperava, ouviu risinhos abafados. Desculpa, gritou Lucas com falsa preocupação. Foi mal aí. Janaína limpou o sangue do nariz, pegou a bola e a arremessou de volta. Não para Lucas, mas diretamente para João Pedro, que não esperava e levou uma bolada no peito. Desculpa, ela gritou de volta com o mesmo tom falso. Foi mal aí? A tensão no ginásio era palpável. Todos sabiam que aquilo havia passado de brincadeira para a guerra declarada. Foi Tiago quem quebrou o ciclo de violência. Na quinta-feira de manhã, Janaína chegou à escola e encontrou seu armário pichado com a palavra invasora em tinta vermelha. Estava tentando limpar sozinha quando alguém se aproximou com panos e removedor. Deixa eu ajudar. Ela se virou e viu Tiago Lima, o mais quieto dos F4. Moreno, alto, com olhos castanhos que sempre pareciam guardar algum segredo, ele era diferente dos outros três. Menos agressivo, mais observador. Por quê? Ela perguntou desconfiada. Porque isso é errado. Ele começou a limpar a pichação. E por quê? Eu sei como é se sentir diferente aqui. Você, filho de magnata, se sente diferente numa escola de elite? Tiago parou de limpar e a olhou nos olhos. Eu sou órfão, Janaína. Meus pais morreram quando eu tinha 8 anos. Desde então, vivo com meu avô, que é deputado aposentado. Demorei anos para entender que ter dinheiro não significa ter família. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Por que você anda com eles, então? Porque quando você é diferente, às vezes é mais fácil se esconder no meio de quem parece igual. Ele voltou a limpar. Mas isso não significa que eu concordo com tudo que eles fazem. Trabalharam em silêncio por alguns minutos, até que a palavra sumiu completamente. Obrigada, disse Janaína. De nada. E desculpa pelas coisas que eu não falei. Às vezes o silêncio machuca tanto quanto as palavras. Naquele momento algo mudou entre eles. Não foi amor à primeira vista, foi reconhecimento. Duas pessoas que se sentiam deslocadas no mesmo ambiente, encontrando conforto na companhia uma da outra. Quer almoçar comigo hoje? Tiago perguntou quando terminaram. Seus amigos vão gostar? Não são meus amigos de verdade. Amigos não fazem o que eles estão fazendo com você. Durante o almoço, sentados numa mesa afastada, Tiago contou mais sobre sua história. Como perdeu os pais num acidente de carro quando voltavam de uma viagem de negócios. Como foi morar com o avô numa mansão enorme em Santa Teresa, onde se sentia perdido entre empregados que tinham pena dele e um homem idoso que não sabia como lidar com uma criança traumatizada. Conheci o João Pedro quando entrei na Solaris, no 2º ano do Fundamental. Ele me adotou no grupinho, e eu deixei. Era melhor que ficar sozinho. E agora? Agora eu percebo que às vezes ficar sozinho é melhor que ficar com pessoas erradas. Janaína também abriu o coração. Falou sobre os pais, sobre os sonhos de fazer direito, sobre como se sentia uma fraude naquela escola, fingindo ser alguém que não era. Você não está fingindo ser alguém, Tiago disse. Você está sendo exatamente quem é. E isso assusta eles porque a maioria aqui não faz ideia de quem realmente é por baixo do dinheiro. Eles estavam tão concentrados na conversa que não perceberam quando João Pedro, Igor e Lucas se aproximaram da mesa. Que cena tocante, disse João Pedro com sarcasmo. Tiago, posso falar com você, em particular? Tiago hesitou, mas levantou-se. Os 4 se afastaram alguns metros, mas Janaína conseguiu ouvir partes da conversa. Traindo o grupo. Ela está te usando. Escolhe um lado. Quando voltaram, Tiago parecia abatido. João Pedro tinha um sorriso satisfeito. Janaína, disse João Pedro, fingindo cordialidade. Espero que não tenha levado a mal as brincadeiras dos últimos dias.
Às vezes a gente exagera na zoeira, né? Brincadeiras? Ela repetiu, incrédula. É, brincadeiras. Mas para mostrar que não guardamos rancor, queremos te convidar para uma festa. Sábado à noite na cobertura do Lucas. Vai ser épico. Janaína olhou para Tiago, procurando alguma orientação, mas ele evitou seu olhar. É uma festa temática, continuou Igor, mal contendo o riso. O tema é Raízes Brasileiras. Cada um vai vestido representando sua origem. Vai ser incrível, completou Lucas. Você pode ir de, sei lá, representando a Cidade de Deus. A maldade na sugestão era óbvia, mas eles a disfarçaram bem. Para qualquer observador externo, pareciam estar sendo inclusivos. Eu vou pensar, disse Janaína. Pensa sim. João Pedro bateu no ombro dela com força desnecessária. Vai ser uma noite inesquecível, garantido. Depois que eles se afastaram, Janaína se virou para Tiago. É uma armadilha, não é? Ele ficou alguns segundos em silêncio, claramente em conflito interno. Finalmente sussurrou. Não vá. Por quê? Só, não vá, por favor. Mas Janaína já havia tomado sua decisão. Se eles queriam uma guerra, teriam uma guerra, mas nas condições dela. Janaína passou o fim de semana se preparando para a festa como se fosse uma batalha. Porque, em essência, era isso mesmo. Ela sabia que João Pedro e os F4 estavam planejando alguma humilhação pública, mas decidiu que não ia facilitar. Conversou longamente com os pais sobre a situação. Jorge queria que ela largasse a escola. Essa gente não te merece, filha. Mas Dona Cleide tinha uma perspectiva diferente. Filha, se você fugir agora, vai fugir pelo resto da vida. Esses playboys vão aprender que você não é qualquer uma. No sábado à tarde, Janaína foi até um brechó famoso de Ipanema que havia descoberto num blog de moda. Com o dinheiro que economizara das vendas de mate, comprou um vestido vintage amarelo que realçava sua pele e uns brincos de argola dourados. Não era luxo, mas tinha estilo. Para completar o look Raízes Brasileiras, ela decidiu usar sua autenticidade como arma. Fez tranças no cabelo enfeitadas com búzios que comprou numa loja de artesanato, usou uma pulseira de miçangas que a avó havia feito e carregou uma pequena cuíca, instrumento musical típico do samba. Se eles querem exotificar minha origem, pensou, vou dar a eles cultura brasileira de verdade. A festa era numa cobertura em Ipanema com vista para a praia. Quando Janaína chegou, por volta das 9 da noite, a festa já estava rolando. DJs tocavam uma mistura de pop internacional e funk ostentação. Garçons circulavam com drinks caros e os convidados usavam fantasias que eram mais clichês turísticos do que representações culturais autênticas. Havia gente vestida de caipira com roupas compradas em lojas de fantasia, índios com cocares de plástico, baianas com turbantes mal amarrados. Era folclore de shopping center. E Janaína percebeu imediatamente que ela seria o contraste autêntico que eles queriam usar como piada. Olha quem chegou! Gritou Lucas, já visivelmente embriagado. A nossa representante oficial da favela! Alguns convidados se viraram para olhar. Janaína respirou fundo e sorriu. Oi, Lucas. Adorei sua fantasia de fazendeiro. Muito. Educativa. É, né? Ele não captou a ironia. Meu bisavô tinha fazenda de café. Que interessante. Aposto que ele tratava os trabalhadores super bem, ela disse, ainda sorrindo. A ironia passou despercebida por Lucas, mas alguns convidados mais espertos riram baixinho. Janaína circulou pela festa, cumprimentando pessoas e se comportando com naturalidade. Ela havia decidido que não ia dar o show que eles esperavam. Nem confronto, nem drama, nem desespero. Foi quando encontrou Tiago. Ele estava no terraço sozinho, olhando o mar. Usava uma roupa social simples, sem fantasia. Não aderiu ao tema? Ela perguntou se aproximando. Não consigo romantizar cultura. Ele respondeu sem tirar os olhos do horizonte. Principalmente depois de ver o que eles fizeram com a sua. O que eles fizeram? Tiago finalmente a olhou, e Janaína viu culpa em seus olhos. Janaína, você precisa ir embora. Agora. Por quê? Porque eles prepararam uma humilhação. E eu não consegui impedir. Mas era tarde demais. Naquele momento, as luzes da festa diminuíram e um holofote improvisado iluminou o centro da sala. João Pedro apareceu com um microfone sem fio. Pessoal, atenção! Ele gritou e a música parou. Vamos fazer uma brincadeira especial hoje. Janaína sentiu o estômago se apertar. Tiago segurou seu braço. Vamos sair pela cozinha. Agora. Mas ela não se moveu. Havia chegado até ali, não ia correr no último minuto.
Nossa nova colega Janaína veio representando as raízes brasileiras da forma mais autêntica possível. João Pedro continuou, e o holofote a encontrou no terraço. Que tal ela mostrar para todo mundo como se dança funk de verdade? Palmas começaram a ecoar pela festa, mas não eram palmas de incentivo. Eram palmas de expectativa por um show constrangedor. Janaína desceu para a sala principal, todos os olhares fixos nela. Sabia que qualquer coisa que fizesse seria usada contra ela depois. Se dançasse, diriam que ela se rebaixou. Se não dançasse, diriam que ela fingiu ser algo que não era. Foi quando teve uma ideia. Claro, ela disse, pegando o microfone das mãos de João Pedro. Mas antes, que tal vocês mostrarem suas raízes também? A multidão ficou confusa. Lucas, ela chamou. Vem cá. Já que seu bisavô tinha fazenda de café, que tal você mostrar como se colhe café? Na mão, como era feito na época. Lucas ficou vermelho. Claramente não fazia ideia de como se colhia café. Igor! Ela continuou. Sua fantasia de índio ficou incrível. Deve conhecer bem a cultura indígena. Qual tribo você está representando? Quais as tradições dela? Igor gaguejou algo ininteligível. E você, João Pedro? Qual sua raiz brasileira? Descendente de portugueses colonizadores? Que tal contar para todo mundo como seus ancestrais construíram o Brasil? O silêncio na festa era total. Janaína havia virado o jogo, expondo a hipocrisia e superficialidade deles. Agora sim posso dançar, ela disse, devolvendo o microfone. Porque ao contrário de vocês, eu conheço minhas raízes de verdade. Ela pegou a cuíca que trouxera e começou a fazer um ritmo simples. Depois, começou a dançar. Não o funk hipersexualizado que eles esperavam, mas uma dança que misturava movimentos afro-brasileiros com passos contemporâneos, contando através do corpo a história da resistência, da luta, da alegria que nasce mesmo na adversidade. A princípio, alguns convidados riram nervosos, mas conforme a dança evoluía, ficaram hipnotizados. Janaína não estava se exibindo, estava educando. Cada movimento tinha significado. Cada expressão contava uma parte da história que eles desconheciam. Quando terminou, houve alguns segundos de silêncio. Depois alguém começou a aplaudir, e outros se juntaram. E logo toda a festa estava aplaudindo de pé. João Pedro estava lívido. Mais uma vez, Janaína havia transformado sua tentativa de humilhação em vitória pessoal. Mas ele não ia desistir tão fácil. Depois da apresentação, Janaína se tornou o centro das atenções da festa, mas não da forma que João Pedro havia planejado. Vários convidados se aproximaram dela, fazendo perguntas sobre cultura brasileira, elogiando sua dança, pedindo para tirarem fotos. Uma garota loira e elegante, que Janaína não conhecia, foi especialmente simpática. Que apresentação incrível! Eu sou Sofia Ribeiro, influenciadora. Você tem Instagram? Adoraria fazer uma colaboração sobre cultura brasileira autêntica. Era Sofia, a amiga de infância de Tiago por quem ele era apaixonado. Janaína achou genuinamente legal, diferente das outras garotas da escola. Obrigada. Tenho sim, mas é bem simples. Simplicidade às vezes é mais autêntica que produção excessiva, Sofia sorriu. Você me lembra porque amo tanto o Brasil. Enquanto conversavam, Janaína percebeu Tiago observando de longe, com um olhar que misturava admiração e algo mais profundo. Quando seus olhos se encontraram, ele desviou rapidamente. A festa continuou, mas João Pedro estava claramente irritado. Sua tentativa de humilhar Janaína havia backfired completamente. Ele bebeu mais do que deveria e ficou cada vez mais agressivo. Por volta da meia-noite, quando a festa começava a esvaziar, ele se aproximou de Janaína no terraço. Muito esperta, não é? Não precisa ser esperta para lidar com gente previsível. Ela respondeu, sem se intimidar. Previsível? Ele riu, mas não era uma risada divertida. Você não faz ideia do que eu sou capaz de fazer. Ameaças agora? Que maduro. João Pedro se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela. Não é ameaça, é promessa. Você vai se arrepender de ter vindo para minha escola. Sua escola? Janaína riu. Última vez que chequei, você não era o dono. Não preciso ser dono para ter controle total. Ele estava muito perto agora, e Janaína sentiu o cheiro de álcool em seu hálito. Aqui eu sou rei. E você? Você é nada. Foi quando começou a chover. Uma chuva tropical típica do Rio, intensa, súbita, encharcando tudo em segundos. Os convidados correram para dentro, gritando e rindo,
Mas Janaína e João Pedro ficaram no terraço, se encarando sob a tempestade. Você é patético, ela disse, a chuva escorrendo pelo rosto. Tem tudo na vida, mas é completamente vazio por dentro. E você é uma invasora que não sabe qual é o seu lugar, ele gritou de volta. Meu lugar é onde eu quiser estar, ela gritou de volta. E não preciso da aprovação de nenhum playboy mimado para existir. Eles estavam gritando um com o outro, completamente encharcados, quando algo inexplicável aconteceu. A raiva nos olhos de João Pedro começou a se transformar em algo diferente. Ele olhou para Janaína. Cabelos molhados colados no rosto, olhos brilhando de determinação, vestido grudado no corpo. E pela primeira vez, a viu realmente. Não a favelada invasora que sua mente preconceituosa havia criado. Não a ameaça à sua posição social. Ele viu uma jovem de 18 anos, corajosa, autêntica, mais real que qualquer pessoa que conhecera em sua vida privilegiada. E Janaína, por sua vez, viu além da arrogância e do dinheiro. Viu um garoto perdido, que usava crueldade para esconder vulnerabilidade, que nunca havia precisado lutar por nada e por isso não sabia lidar com alguém que não se curvava diante dele. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam em silêncio, só o barulho da chuva ao redor. Foi João Pedro quem se aproximou primeiro. Eu não queria. Ele começou a falar, mas as palavras não vinham. Não queria o quê? Ela perguntou, mais suave agora. Não queria que fosse assim entre a gente. Eles estavam muito próximos agora. Janaína podia ver gotas de chuva nos cílios dele, a confusão em seus olhos verdes. Por que é assim, então? Porque eu não sei ser diferente, ele confessou. Porque ninguém nunca me desafiou antes. Porque você me assusta. Eu te assusto? Você me faz questionar tudo que eu sempre acreditei sobre mim mesmo. E então, sem que nenhum dos dois entendesse exatamente como ou por que eles se beijaram. Foi um beijo molhado de chuva, confuso, que misturava raiva com atração, orgulho com vulnerabilidade. Um beijo que não deveria acontecer, mas que parecia inevitável desde o primeiro confronto no terraço da escola. Quando se separaram, os dois ficaram em choque com o que havia acontecido. Isso foi um erro, disse Janaína tocando os próprios lábios. Foi, concordou João Pedro, mas não conseguia tirar os olhos dela. Não pode acontecer de novo. Não pode. Mas ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Janaína entrou correndo na festa, pegou suas coisas e foi embora sem se despedir de ninguém. João Pedro ficou sozinho no terraço, sob a chuva, tentando entender o que havia acontecido com sua vida perfeitamente controlada. Não perca no próximo episódio de Herdeiro Bilionário. Se apaixona pela favelada. Depois do beijo inesperado no terraço, nada será como antes. Janaína tenta entender o turbilhão de sentimentos que tomou conta do seu coração, enquanto João Pedro se vê dividido entre o orgulho, a pressão da família e uma paixão que já não consegue esconder. Mas se engana quem pensa que o caminho dos dois será fácil. Novos segredos serão revelados, amizades colocadas à prova e inimigos ainda mais poderosos entrarão em cena. Prepare-se, o jogo de poder vai se intensificar, o romance vai arder e a guerra entre mundos está apenas começando. Será que o amor resiste às armadilhas do destino?